Olá, bem-vindo ao canal Ciência e Fé. Pastor Davi Musil, estamos na sequência de uma série de estudos que eu tenho comentado com vocês as experiências sobre as revelações dos fundamentos do universo. Eu gostaria de, antes de continuar falando sobre os fundamentos do universo, dizer para você da beleza que é tudo isso. Porque até 400, 500 anos atrás, o homem ainda não tinha olhado para o céu com tecnologia, com algum conhecimento. É claro que todas as civilizações passadas viam a beleza do céu, mas a olho nu. Davi olhava e falava assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É claro que os babilônios começaram, os gregos olharam para o céu, todo mundo. Mas há 400 anos, há uns 500 anos atrás, apareceu um cara chamado Copérnico e começou a se preocupar com a mecânica celeste. Posteriormente veio Galileu e veio a luneta e começou a progredir e de repente a Terra deixou de ser o centro do universo, passou a ser o Sol, de repente o Sol ficou pequeno demais e lembra da Forja das Estrelas, que foi criada há 200 bilhões de anos atrás, 245 bilhões de anos atrás, e que criou mais estrelas do que todos os grãos de areia de toda a Terra. Todo esse tempo gasto com um objetivo, de criar o homem. E para a criação do homem, Deus se envolve pessoalmente. Agora, antes que tudo isso acontecesse, existia uma população de anjos no céu e houve uma rebelião e um tal de anjos muito poderoso, que Deus criou ele com um poder muito grande. E ele, quando viu o que Deus estava criando, achou muito lindo. E falou assim: eu quero ser, neste mundo material, o que o Senhor é para o mundo espiritual. Dá para ceder para mim? Deus falou: não, já tenho planos para isso aí. Deus tinha planejado para criar um homem que haveria de viver nesse mundo material e que haveria de governar esse mundo material E quando Lúcifer tenta interferir nos projetos de Deus, Deus não admite interferência. Os projetos de Deus são perfeitos, supremos, eternos. O que ele fez? Chamou um outro anjo e falou: Gabriel, bota esse cara para fora. É lógico que Lúcifer pode ser um anjo rebelde, pode ter usado mal o livre-arbítrio, mas ele não é burro. Então o que acontece? Ele tinha o apoio de uma série de anjos que comandavam as hostes celestiais. Ele havia já prometido para os grandes generais que serviam debaixo do comando dele: olha, você me dá apoio, que eu vou chegar no chefe e vou expor a situação, vocês me dão apoio que eu vou chegar e vou expor a situação que nós queremos ir para o mundo material. Nós queremos deixar o mundo espiritual e ir para o mundo material e tá vendo toda aquela... eu vou te dar o governo das galáxias. E ele conhecia a quantidade de galáxias que existiam. Lembra das lunetas? Pois é. Passou o tempo e de repente nós achávamos que o universo era muito grande, porque somente na Via Láctea tinha 250 bilhões de estrelas. De repente nós descobrimos que não tinha mais de 50 galáxias. De repente essas galáxias viraram viraram milhões e colocaram um tal de Hubble no espaço.
E de repente aquelas nuvenzinhas que pareciam uma nebulosa dentro de outra galáxia, de repente descobriram que aquilo não era uma nebulosa, era outra galáxia que estava por trás. E outras, e descobrimos que são bilhões de galáxias. E Lúcifer oferece o governo de tudo isto para os maiorais do céu. Quando Deus decreta o fim da rebelião de Lúcifer, bota esse cara para fora, muitos anjos que estavam debaixo do terceiro escalão de comando no céu, chegaram e falaram: peraí, eu te devo fidelidade enquanto você está ligado ao trono de Deus. Estou fora. Foi um dia de grandes promoções no céu. Lúcifer se viu acuado. Ele contava com mais de 50% dos anjos. Ele tinha certeza da vitória. Quando estes anjos do terceiro escalão foram promovidos para o segundo escalão, Lúcifer se viu acuado com 1/3 dos anjos do céu e foi lançado para o mundo material. Ele só esqueceu de um detalhe. No mundo material, ele não podia nem ser visto, porque ele era espírito. Ele não tinha um corpo. Quando ele assiste a criação do homem como espírito, lá no Éden, e que Deus se envolve na criação, coloca sobre Adão, dizendo assim: sobre tudo dominarás. Ele fala: não é possível. Um boneco de barro que Deus acabou de criar vai herdar o comando disso tudo. E eu? Ficou com nada. E eu, Lúcifer, que servi na presença de Deus, que eu sou o todo poder, era praticamente o mais poderoso de toda a criação. Fiquei com nada. O homem vai herdar tudo. Vou derrubar esse cara. E procura tirar o homem do centro da vontade de Deus. É claro que isto estava previsto. Era a segunda opção, porque o tipo de homem que Deus está procurando tem que escolher Deus, tendo outras opções. E Lúcifer derruba logo o primeiro. Foi isso que Deus falou, blá, 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 blá. Você lê na Bíblia, né? Está lá escrito. Foi isso que Deus falou. Se comerem do fruto da árvore e tal, e se comerem da árvore do conhecimento e a árvore da vida. Ah, mas é claro, Deus está mentindo. E ele sugere para Eva e para o primeiro homem que Deus é mentiroso. E o homem cai nessa esparrela. E toda a descendência do homem passa pela experiência de nascer num mundo onde o primeiro homem havia errado. Por isso que Paulo diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, Deus começa um projeto de reintegração da amizade e do relacionamento do homem com Deus. Isto vai passar por uma experiência trágica. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O fruto do pecado. Toda a humanidade está condenada a morrer. Como é que eu vou restaurar? Alguém tem que pagar esta conta. E Deus fala assim: filho, você pagaria esta conta? E Deus arquiteta um plano para que todo o pecado da humanidade fosse pago num único gesto. Um homem nascido de mulher, mas não com o sangue de outro homem, gerado em uma virgem pelo Espírito Santo de Deus, seria criado, nasceria no mundo material para ter o direito de ser chamado filho do homem. Nasceria de mulher, seria
uma criança, cresceria, seria tratado como um homem, vai aprender na sinagoga. Naquele tempo, as crianças aprendiam na sinagoga, aprendiam a ler, aprendiam a escrever, aprendiam a lei de Deus. Um menino com 5 anos tinha que saber pelo menos os 5 livros da Torá. Com 13 anos ele tinha que saber explicar os profetas. Lembra que Jesus, com 12 anos, foi fazer a maioridade dele no templo, o Bar Mitzvah, e ele, é lógico, ele que escreveu, ele sabia explicar direitinho o que estava escrito na Bíblia. E aquilo encantou as pessoas. E quando o pai e a mãe dele chegam desesperados, ele fala assim: estou fazendo o que eu vim fazer. Explicar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Tudo aquilo que eu descrevi nos capítulos anteriores é o reino de Deus, que nasce num planetinha desse tamanho, que Jesus humildemente chama assim: este é o grão de mostarda. Sabe quem é o grão de mostarda do reino de Deus? É a terra. E que vai crescer, vai se espalhar pelo universo. E Deus está procurando homens que aceitem o projeto dele para resgate. Jesus nasce no mundo material. Jesus nasce no mundo material. Enfrenta todos os problemas que os homens enfrentam: sede, fome, cansaço, necessidade de trabalhar. Quando o pai dele morreu, quem assumiu o comando da casa foi ele. Ele teve que trabalhar e sustentar os irmãos. Por isso que Isaías diz assim que homem experimentado, homem de dores, homem que experimentou ver todas as responsabilidades de homem. Ele tinha uma família para sustentar. Quando ele sai, ele chama o irmão dele, Tiago, fala: Tiago, eu vou ter que sair. Eu tenho que ter um tempo para me dedicar a fazer o que eu vim fazer, anunciar o reino de Deus, o reino do meu pai. Tiago falou: tá bom, mano, pode ir fazer o seu trabalho. Ele já tinha ido a uma festa, multiplicado o vinho, e aquilo já deu uma polvorosa em todo, porque na lei está escrito algumas coisas, por exemplo, que não pode existir mágicos na família. O que acontecia com o mágico? Se alguém passasse o filho pelo fogo, fizesse magia, alguma coisa, sabe o que acontece? Apedrejava a família inteira. Quando Jesus apareceu na festa de Caná, nas bodas de Caná, e fabricou vinho, acharam que ele era mágico. E Judas, que era o irmão mais novo dele, Jesus cria da educação básica fundamental para o Judas, vai ao bar mitzvah dele com 12 anos, e a partir daí ele está livre. E ele sabia que a partir do momento que ele botasse os pés para fora daquela oficina de carpintaria, os pés dele iam andar por toda a Galileia, por toda a Judéia, por toda a Samaria, por toda a Pérea. Eram os 4 impérios que os 4 filhos de Herodes governavam na época. Ele sabia que os pés deles iam caminhar por todos os lugares. E ele sabia que só iam parar quando fossem cravados na cruz. Mas essa é outra história. Vai ficar para o próximo vídeo.